Sou Romulo Amorim, tenho 22 anos. Eu sou de Paciência, que é um bairro da extrema zona oeste do Rio de Janeiro. Sempre bom pontuar que eu venho da extrema zona oeste, porque isso demonstra basicamente a minha relação com o território, minha relação com a comunidade urbana, com saúde e outras coisas também que atravessam a extrema zona oeste do Rio, né? Eu sou estudante de comunicação social pela UFRJ, estudante do terceiro período agora. Eu também sou multi-artista, trabalho com fotografia, trabalho com audiovisual e eu sou fundador do podcast Novo Oeste, né? Eu trabalho no podcast basicamente com a apresentação do podcast e com a edição do mesmo, né? Eu faço parte da edição juntamente com meu irmão. A gente hoje conta com uma equipe bem diversa, são 5 frentes de trabalho, né? Comunicação, apresentação, edição, roteiro e produção. E a gente tem se dividido nesse trabalho para conseguir dar conta do projeto como um todo, né? O meu projeto é o podcast Novo Oeste. A gente usa esse nome da Novo Oeste justamente para trazer novas perspectivas sobre a Zona Oeste, como a gente também tem como subtítulo, né, basicamente. Esse podcast ele visa trazer perspectivas positivas sobre a Zona Oeste, né? Construir a Zona Oeste para além do olhar violentado das grandes mídias, trazendo perspectivas de afeto, de inovação e de mudanças, sobretudo com recorte à juventude, porque a juventude que eu faço parte, né, minha geração, ela tem promovido muitas questões positivas dentro do território, né? A gente não quer ser lembrado como uma zona oeste violentada, uma zona oeste largada, uma zona oeste que só tem como falar sobre pautas denunciativas. A gente quer promover uma zona oeste com debates sobre afeto, debates que atravessem para além dessa lógica de violência, construir também através da positividade, porque eu acho que esse lugar também é muito rico, né? É com esse lugar que a gente costuma fazer conexões, com esse lugar que a gente costuma trazer referências bacanas, né, para construir um lugar um pouco melhor, uma perspectiva um pouco mais humanizada. E o projeto ele é muito recente, a gente tem apenas 3 episódios lançados e a gente quer muito continuar com o projeto, a gente tem muita esperança de que isso é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que continuar fazendo, promover a educação popular e hackear esse sistema de podcast, né? Hoje em dia todo mundo consome muito essa ferramenta, então por que não usar o podcast para falar sobre as nossas pautas, para falar sobre o nosso público, quem vem do mesmo lugar que a gente vem. A gente tem membros, né? A gente tem participantes e colaboradores da Zona Oeste inteira, assim. Pessoas de Pedra de Guaratiba, pessoas de Santa Cruz, pessoas de Campo Grande, pessoas de subbairros dentro de bairros gigantescos. Eu, por exemplo, sou de Paciência, mas o meu subbairro, que é Jardim Palmares, ele tem uma outra relação com o território de quem mora no centro desse bairro. Só que a nossa sede, por muito tempo, foi em Campo Grande, né? O IFEP, ele estava em Campo Grande durante esses 10 anos e era a sede onde a gente conseguia se encontrar, assim. Então, basicamente, a nossa sede era em Campo Grande, mas hoje em dia a gente tem colaboradores de toda a Zona Oeste. E é por isso que a gente ressalta bastante a questão do território da Zona Oeste. A nossa intenção é dialogar, sobretudo com o chão da Zona Oeste, mas também com a Zona Oeste inteira, porque a gente tem pessoas que atuam com a gente de toda a Zona Oeste. Então, as pautas que chegam para a gente, às vezes, não é a pauta de um bairro específico, e sim uma pauta que é geral, sabe? Como, por exemplo, transporte público. A Zona Oeste inteira sofre com isso. E aí a gente atua aonde a gente consegue chegar. Inclusive, a gente quer expandir para novos coletivos, né? A gente quer expandir para que outros coletivos também façam parte da nossa produção, da nossa pesquisa e eleição de pauta, para que a gente consiga dialogar com o máximo de territórios possíveis. A gente achava que a gente era organizado até entrar no Labic, né? O Labic, ele deu para a gente uma aula de como é se organizar, como é se estruturar um projeto. Que a gente vem com a necessidade de falar, a gente vem com a necessidade de dizer o que a gente quer falar, o que não é escutado. E aí a gente entendeu que para essa comunicação ser mais assertiva, efetiva, a gente precisa de organização, né? A gente, por exemplo, entrou atirando em 3 Instagrams diferentes, né? Hoje em dia a gente está estruturando o nosso próprio Instagram, porque a gente entende que mesmo que seja um projeto que seja oriundo de 3 outros, ele é um projeto bem específico, né? É uma frente de comunicação que nenhum desses 3 projetos possui. Então, a pegada é outra coisa, sabe? A gente pensa, por exemplo, no financeiro do projeto, porque a gente entende que a gente precisa de equipamento, a gente entende que a gente precisa de o mínimo possível para viabilizar um conteúdo decente, um conteúdo que seja bem produzido, né? Porque as grandes mídias fazem conteúdos bem produzidos. Para a gente disputar essa narrativa, a gente precisa também ter esse tipo de dispositivos. Então, o Labic também trouxe para a gente a perspectiva de parar e pensar, tipo,
a gente precisa analisar o nosso financeiro e começar a pensar numa possível arrecadação coletiva, uma possível arrecadação que viabilize a compra de equipamento para a gente. Então, a BIC ele veio para estruturar a gente, sabe? A gente tinha uma estrutura, mas era muito uma estrutura do que fazer, do que falar, sabe? O conteúdo, a gente pensava muito sobre o nosso conteúdo. E não ser um conteúdo elitista, e não ser um conteúdo que dialogue com iniciativas liberais, não ser um conteúdo que dialogue com questões que estão para além do que a gente precisava pensar. Isso a gente tinha bem estruturado, sabe? Isso a gente tinha pensado e bem fincado. Agora, como viabilizar isso financeiramente e como viabilizar isso para jogar nas redes, né? Para a gente conseguir ter um contato com o público, um feedback, o Labic ele veio para acertar isso para a gente. E aí, a gente tem levado essas nossas mentorias do Labic para os espaços que a gente está atuando, né? Eu, por exemplo, sou do podcast Novo Oeste, também sou do IFEP. E aí, a gente tem pensado em reuniões para a gente fazer informações entre a gente, sabe? A gente percebeu que a gente também é muito potente e o Labic mostrou para a gente que a gente sabe muita coisa. Então, por que também não disseminar esse conhecimento que a gente aprendeu com outras instituições e com outros parceiros nossos? Então, acho que esse é o principal impacto que o Lab trouxe para a gente, sabe? Trazer a certeza de que a gente precisa estar em rede, e que a gente precisa compartilhar nossos conhecimentos o máximo possível, né? A principal questão que a gente tem pensado hoje em dia, a comunicação popular, de fato, sabe? A gente entra com essa disputa de narrativa, e a gente sabe que é muito complicado a gente disputar uma narrativa no território tão vasto quanto a Zona Oeste. Então, a gente tem pensado justamente trabalhar em rede, assim. A gente tem 3 projetos e, beleza, temos 3, mas a gente consegue alcançar outros, sabe? A gente consegue avançar esse projeto o máximo que a gente conseguir. E como eu disse, né, pensar a estrutura financeira para o projeto. A gente quer muito continuar com o podcast, não é um pensamento não há o pensamento de desistir disso. A gente, por exemplo, já tem tanto roteiro que a gente acha que consegue episódios por 1 ano, de tanto ideia que vem na cabeça, que a gente vai escrevendo, a gente vai estruturando. E aí a gente quer continuar com o projeto, mas continuar com essa perspectiva de comunicação popular, sabe? De capacitar a gente com informações, capacitar outras pessoas também com informações, porque a gente tem muitas pessoas no podcast que são do audiovisual e que são da fotografia e que são de outras áreas de conhecimento, que a gente acha que seria muito bacana não só guardar isso para a gente, sabe? Mas difundir esse conhecimento o máximo possível. Então, acho que essa é o principal motivação nossa e é para onde a gente quer seguir, sabe? Para além de ser um veículo de comunicação, para além de ser uma ferramenta de comunicação, né, um podcast, a gente também quer se colocar dentro desse lugar de se fazer presente nos territórios com a perspectiva de levar o que a gente sabe, sabe? De levar o que a gente aprendeu, de levar o que a gente tem como conhecimento meio que trabalhar as nossas frentes que são múltiplas dentro do podcast, né? A gente tem pessoas de edição de vídeo, de edição de áudio, de fotografia, como eu disse, né? Várias áreas de conhecimento, e a gente sabe que outros projetos estão aí e que outros projetos precisam ser impulsionados, sabe? Por que não também utilizar essas ferramentas para conseguir ajudar e se fazer presente, né, no território?